olha, administrar uma tripa dessa que pega da divisa de Caraguá vai até Bertioga, não é tarefa fácil, não. Eu sempre disse para todos os prefeitos que vieram aqui anteriores ao Felipe Augusto, porque são subordinados, evidentemente, mesmo que tenha subprefeitura nas regiões, são subordinados diretamente ao prefeito, que fica na região central, e também aos seus secretários que ficam aqui. Para o deslocamento de um secretário, ele vai levar um dia para ir voltar, se for visitar uma obra lá em Juqueí, em Boiçucanga, etc. e tal. Bom dia, prefeito. Bom dia, Forlim, bom dia, Miltinho, bom dia a todos os ouvintes da Caraguá FM. É um prazer estar aqui contigo e realmente, o que você está falando é uma situação de São Sebastião, né? Mais de 110 quilômetros, nós temos aí cerca de 7 regionais, administrações regionais, a cidade está construindo agora, retomando as obras do Hospital de Boiçucanga, portanto um segundo hospital, 2 prontos atendimentos, centro e sul, uma estrutura completamente diferenciada, 55 unidades escolares, entre creches, escolas. Então, hoje administrar São Sebastião, como sempre foi no tempo, é muito difícil em função dessa questão logística, né? Para cruzar a cidade de um bairro a outro, uma ponta a outra, quase 1h30. Então você imagina aí as dificuldades em todas as secretarias. Exatamente. Deficientes, idosos, na questão da cultura, do turismo, as programações de verão que são descentralizadas, são diferenciadas, mas o desafio está aí e a cidade, graças a Deus, está avançando e está desenvolvendo. Bom, nós estamos atravessando aqui em Caraguá uma discussão, parece que ad eterno, sobre a proposta de financiamento que aqui na cidade, né, que deve ser votada na terça-feira. São Sebastião também teve um financiamento aprovado nos moldes de Caraguatatuba sem problema nenhum, né, prefeito? Olha, lá nós não tivemos nenhum tipo de problema, nenhuma discussão. Pelo contrário, a oposição lá bateu muito nessa questão, mas foi vencida. No nosso caso, Forlim, a gente discriminou bem as obras que esses empréstimos serão aplicados. São recursos do Finisa e recursos do Banco do Brasil, num programa de crédito. Não foi feito com a Caixa, né? Foi com o Banco do Brasil. Nós fizemos com a Caixa, que é o recurso. Finisa é Caixa, né? Só para explicar bem. Finisa é Caixa Econômica Federal. Nós tomamos 100 milhões de reais de empréstimo e na questão do Banco do Brasil, 40 milhões de reais de empréstimo. Todos os empréstimos que o poder público municipal vai tomar, ele passa pela autorização legislativa. Empréstimos ou financiamentos? São os empréstimos, despesa de capital. Então você empresta antecipação de receita, né? Tudo a mesma coisa. Você antecipa o financiamento de obras públicas. É tudo a mesma coisa. Então você vai antecipar uma receita e pagar a médio e longo prazo. Esses recursos que nós obtivemos lá ainda não foram liberados. Olha a demora que os bancos têm. Não liberou? Não, ainda demora. Só o Banco do Brasil, esse já foi liberado. A Caixa ainda... Nós iniciamos as discussões, foram em setembro do ano passado. Nós estamos quase completando um ano. Então assim, a gente já está agora na bica de receber. A Caixa pediu ainda mais 60 dias para reanálise, mas foram abertos aí cerca de 11 bilhões de reais em créditos para a Caixa Econômica Federal em todo o Brasil, e as prefeituras estão fazendo essas tomadas de financiamento, antecipação de receita, empréstimo, como queira chamar. Todas elas passam por autorização legislativa, e o grande X dessa discussão é nessa lei autorizativa. O que você justificou? No nosso caso, nós apontamos as obras, as necessidades, vinculamos as construções já aos terrenos, com prazo de realizar, e também foi feita uma discussão junto ao Ministério Público, aos órgãos de fiscalização, para que esses recursos pudessem ser também aplicados em serviços propriamente ditos, como a regularização fundiária. Portanto, a cidade se organizou, teve uma discussão muito mais saudável com a Câmara e facilmente a gente conseguiu essa aprovação. Desse total, quanto que já foi disponibilizado? 40 milhões. 40 milhões em processos, inclusive, Forlim, que já estão alguns licitados, outros em licitação, como por exemplo, a retomada das obras do Hospital de Boiçucanga, a retomada das obras do Gringão, do ginásio poliesportivo. Será que dessa vez o hospital sai mesmo? Sai, eu vou entregar o hospital até o fim do mandato.
mandato eu entrego o hospital, eu não tenho dúvida nenhuma. Né? Porque a coisa vem se arrastando há muitos anos. Eu já avisei para o meu secretário de obras que separe lá um colchão, um travesseiro e um lençol, ele vai dormir na obra para resolver. Será entregue um prazo máximo de 10 meses. Nós ontem a prefeitura recebeu um recurso da segunda colocada, tentando atrapalhar ali um pouco, mas uma discussão saudável, está prevista em lei, e a gente tem até sexta-feira para tomar as decisões. O fato é, a primeira colocada que venceu, e que hoje está sendo questionada pela segunda, venceu com 22% de desconto. Todas as nossas obras, elas estão com deságio, ou seja, desconto, nessa casa, 20, 22, 25, chegamos a ter descontos de até 32%. Portanto, as obras em São Sebastião, todas com preço abaixo do mercado, com muita qualidade, sendo todas realizadas em curto tempo. Então, isso está facilitando o desenvolvimento do município. O processo licitatório de qualquer prefeitura é uma coisa complicadíssima, né? Porque tem a empresa que perdeu a licitação, ela recorre, ligando isso ou aquilo, isso atrasa também, né? Depois tem olha, desde setembro do ano passado, a coisa não é tão simples como parece, né? Para todo prefeito hoje no Brasil, não é? Olha, Forlim, essa lei de licitações, que é a 8.666, ela é uma lei atrasada, caduca, mal feita e que não se aplica mais aos tempos atuais. Então, qual o modelo sugerido? Então, essa discussão está dentro do Congresso Nacional, está avançando, já mudou inclusive a questão dos convites, de aumentar os valores. Você imagina que a gente trabalha com limites e valores, nós trabalhamos até o ano passado com limites e valores que foram estabelecidos há 15 anos atrás. Na realidade, completamente diferente. Não tem nada a ver. Então, assim, o Congresso está de uma forma saudável discutindo a remodelação dessa lei de licitações. Isso provoca um atraso absurdo em todos os procedimentos licitatórios, é um negócio desconexo. Você olha só, eu estou entregando desde a semana passada o uniforme de inverno das crianças, né? E por sorte ainda está tendo tempo ruim, então esse uniforme está sendo aproveitado. Mas veja por outro lado, só agora que nós estamos entregando, mas como só agora? Nós licitamos em setembro do ano passado. Também um ano para concluir uma licitação. Então isso é um pequeno uniformes exemplo, né? Escolares, né? São 150 mil peças diferentes em tamanhos, em modelos. Tem os meninos, as meninas, nenhum deles tem o mesmo tamanho. Você não tem uma padronização das peças. Tudo foi feito de forma pontual, mas todo o procedimento licitatório, desde o início até a entrega, o início da entrega, ou seja, o início da licitação com o início da entrega dos uniformes, é muito tempo. Um ano. É muito tempo. Uma loucura. Nós temos aí também, ontem eu tive com o secretário de Transportes do Estado de São Paulo, João Otaviano, que me dizia isso. Eles estão retomando agora a contratação da Tamoios, tanto o contorno norte quanto o contorno sul. A previsão também, Fordim, 1 ano de licitação para que a empresa reassuma as obras do consórcio. É uma loucura o que está acontecendo no Brasil. Tem que se repensar isso e de forma rápida. Então, o retorno das obras do contorno, segundo você esteve lá com o secretário dos Transportes, que agora não é mais a Dersa, não existe. A Dersa foi extinta, foi extinta, é diretamente com o secretário dos Transportes. Esse processo licitatório deve demorar 1 ano. 1 ano. E olha, obra pública parada é prejuízo. Isso a gente vê gigante. Lá você vê a exposição, obras de arte lá com ferros expostos que depois não vão servir para a mesma coisa devido à oxidação. Quer dizer, são bilhões perdidos aí, né? Uma obra de 7 bilhões de reais que foi paralisada por diversos motivos. Aliás, essa loucura que o Brasil está vivendo, de processos para cá, processos para lá, investigações, etc, etc. Não que eu seja contra, muito pelo contrário, tem que se apurar sempre a verdade, mas o Brasil está cometendo excessos, exageros, e isso está prejudicando a população. Quando a obra foi paralisada em junho do ano passado, de 2018, nós tivemos em São Sebastião cerca de 1.300 desempregados. Foi o Márcio França que estava, né? Foi. Márcio França. Depois foi candidato, já estava em candidato também a coisa foi ele que chegou, e depois também, ele que paralisou. Quando o Dória assumiu, ele manteve a paralisação. Por que ele não abriu de imediato? Então, ele determinou a imediata retomada das obras. Quando fizeram a avaliação do processo licitatório, não foi fácil,
foram quase 5 meses só de avaliação dessa retomada de licitações, o governador teve a ideia de transferir a conclusão da obra para o consórcio Tamoios, que administra e que irá administrar também esses trechos, passando para eles, fazendo com que a outorga que eles têm que cumprir agora com o Estado fosse ampliada. Portanto, está sendo feita a apresentação junto à Artesp de um novo plano econômico financeiro de ampliação dessa outorga para que a concessionária tenha fôlego para terminar as obras. Traduzindo, a concessionária tem que começar a pagar os royalties, a chamada outorga dessa estrada. Ela cobra o pedágio, ela vai começar a pagar para o governo. Em vez dela pagar agora, o governo dá um prazo aí de 10 anos para que ela se capitalize. Para que ela se capitalize, pegue esse dinheiro agora de imediato, faça um empréstimo, um financiamento e faça a conclusão dessas obras. Então deixa eu ver se eu entendi, complementando ainda mais, prefeito, que esse dado é importantíssimo, que eu desconhecia. Pretende-se dar à concessionária Tamoios não só até que é o Silva, aqui no trevo da cidade, mas extensivo aos contornos também, unindo a estrada num único acesso. Tanto a saída aqui para Ubatuba como a saída para São Sebastião, é isso? Exato. A obra, Folhinha, ela foi dividida em 3 trechos: Planalto, Serra e Contornos. O Planalto concluso, com algumas pequenas ações que precisam ser feitas. A Serra está com o cronograma PPP. em dia. Tudo que é PPP no Brasil ainda está funcionando, que é a parceria público-privada. Que eu acho a melhor coisa que existe. Melhor alternativa, evita gastos excessivos para os cofres públicos e você acelera. Ali está em 3 turnos a obra e com mais de 2.000 pessoas empregadas. Esse modelo que nós tivemos nos contornos aqui, para mim, já está caduco. Esse furado. Então, o que o governo tem? 2 alternativas. A primeira delas, retomar a licitação de obra, ou seja, de conclusão de obra e reparos pelas perdas, como você falou, o ferro que está exposto, a viga que caiu, a parede de contenção que foi derrubada, enfim. Então, primeiro é o modelo licitatório comum. Como o prejuízo desse modelo é de 1 ano ainda de espera só para correr o processo, o governador João Dória determinou que fosse feito um estudo para que fosse ampliada essa outorga, a obra fosse passada diretamente para o concessionário. Isso abreviaria, né? E aí eles já retomariam de imediato. Isso vai depender desse pacote de avaliações. Da Artesp, que é a Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo. Então isso foi remetido. Ela tem prazo para até o fim de outubro. Até o fim de outubro. A gente tem uma posição. Até o fim de outubro, o governador, dependendo da análise, ele pode simplesmente transformar em parceria público-privada, não pode? Pode, que é essa transferência de responsabilidade. Aí não dependeria dessa licitação canhestra que nós temos. Cancela esse processo licitatório, que é um monstro, um absurdo. Então a gente tem, aí sim nós iríamos ganhar pelo menos 1 ano nessa nova modalidade. Porque ela receberia depois o coisa se capitaliza e já utilizaria aqui os contornos para retorno imediato das obras? Com certeza. Ela tem aporte para isso? Então, esse estudo de viabilidade econômica foi feito pelo consórcio Tamoios, que juntou a documentação a esse estudo do governo do estado. Ambos remeteram à Artesp, que vai fazer agora o fechamento e avaliação, que é a agência reguladora. É ela que define esse jogo. Se tudo der certo, em outubro, daqui a um mês, fim de outubro, início de novembro, adoraria que o governador anunciasse: olha, realmente nós estamos aptos a fazer a PPP, a parceria público-privada, que agiliza demais, não tem empresas né? E quando é parceria público-privada, a coisa anda. Com certeza, o exemplo está aqui na Serra, né? A obra está todo vapor, 3 turnos, mais de 2.000 pessoas trabalhando, empregadas. Houve uma demissão em massa aqui nos contornos aqui, que prejudicou demais, sem contar o prejuízo, né? Nós estamos sofrendo com isso até agora em São Sebastião. Nosso número de cestas básicas aumentaram, nosso apoio social teve que aumentar, o nosso número de desempregados, para você ter uma ideia, passa de 40%. Aqui, o meu tio trouxe na primeira hora, prefeito, nós estamos conversando com o prefeito Felipe Augusto de São Sebastião sobre a colocação de empregos formais na nossa região. O Miltinho descreveu aí, e ainda continua um grande drama, embora a gente já tenha criado, o governo criou aí, desde que assumiu, mais de 600 mil novas vagas de emprego. A região cria quase 2.000 vagas de emprego, mas São Sebastião continua ainda no
Foi a única que teve desempenho negativo, desempenho negativo. Do mês passado. Mais aqui. Um desafio. Né? Foram 205 vagas fechadas. Nós tivemos o positivo no ano passado, mas toda essa impactação atingiu a gente diretamente. E São Sebastião depende muito também dos serviços terceirizados de Petrobras, e isso aumentou ainda mais a questão do desemprego. Então a cidade hoje está sofrendo esses reflexos, além do porto também. Com a queda das duas barreiras, tanto do KM 116 quanto do 118 mais 700, que provocou a paralisação de transporte de cargas que estão sendo importadas e as exportadas, isso também provocou aí uma relação de desemprego, principalmente no indireto, né? E uma queda de arrecadação. Imagine uma hora de um navio parado, já custa uma fortuna. Da logística de você pegar a carga e levar para outro local via Porto de São Sebastião, a prefeitura também é penalizada porque deixa de arrecadar. Nós perdemos cerca de R$500 milhão em impostos e taxas. E o pior, só por mês, esse incidente. Por mês, só nessa paralisação. E o pior, Furlim, São Sebastião é responsável por quase 100% da produção de vidro no estado de São Paulo. A barrilha, que é a matéria-prima do vidro, entra pelo Porto de São Sebastião. E também o malte e a cevada, que é base da produção da cerveja também no estado de São Paulo. Essas empresas utilizavam os espaços do porto e das empresas aqui como Sinaga, por exemplo, para deixar estocado esse material. Então as produções ficaram todinhas comprometidas no Vale do Paraíba e no interior do estado de São Paulo. Então a situação é muito crítica nesse sentido. Você tem uma queda de arrecadação dos royalties, uma queda de arrecadação em função da estrada, que teve a obra paralisada, só ali era R$1 milhão por mês, mais uma queda de arrecadação em função do porto, que também teve as suas operações prejudicadas. Você vê a reação em cadeia que provoca o seu Márcio França, que eu critiquei aqui abertamente. O seu Márcio França, felizmente, não foi eleito. Felizmente não foi eleito governador, porque a primeira coisa que ele fez paralisar as obras aqui. Você vê, se mesmo tivesse acontecido essas quedas de barreiras que nós tivemos com chuvas aí fora do normal, com prejuízos em cadeia, se o contorno estivesse pronto, não teria acontecido. Estava tudo resolvido, nós não teríamos aí Exato. Gastos excessivos, nós tivemos problemas nessas transferências das pessoas por barco, nós tivemos problemas aí na questão do desemprego, baixa de arrecadação, o efeito em cadeia e os reflexos dessas decisões a gente sente até hoje. Então a impactação negativa, ela é assustadora. E a gente está percebendo isso no dia a dia, a quantidade de gente desempregada. Nós temos um indicador que demonstra que 40% da população economicamente ativa do nosso município está desempregada. Nossa, nós estamos combatendo. Assustador. Não, o índice é um dos maiores do país. Nós estamos combatendo 40% isso. Da população ativa. Hoje a gente está com um programa forte de educação, de promoção, de qualificação. E outra coisa, como é que vocês resolvem essa migração crescente? São Sebastião recebe, a que mais recebe pessoas, São Sebastião, Ubatuba, depois Caraguá, por ano. 5.000 novas pessoas, mais ou menos estimativa, 6 mil novas pessoas. Elas vêm em busca, claro, de emprego, vêm em busca de creche, vêm em busca de saúde, vêm em busca de vaga. Olha, é um negócio assustador. Eu fico pensando que essa migração, achando que aqui é o dourado do Brasil, devido aos royalties, a história, o buraco é mais embaixo, né, prefeito? Muito mais embaixo. E toda vez que a gente tem um serviço de qualidade sendo divulgado, isso promove ainda mais esse fator migratório. Concordo. Só que hoje nós vivemos o desequilíbrio do país. Então, a população norte e nordeste, principalmente aí do interior de Minas Gerais, que sofre com a falta de emprego, com a região mais pobre que é o norte de Minas. A turma migra para cá nessa esperança, e esse Eldorado não existe mais. Hoje eu vou dar um exemplo para você, como esse Eldorado tá falido, vamos dizer assim. Nós temos um bairro chamado Juqueí, você citou agora há pouco, que é um dos bairros que mais contribui com a arrecadação de IPTU. É um bairro que tem cerca de 6 mil pessoas, mas tem condições de abrigar 30 mil pessoas, não tendo visto o número de casas, condomínios, etc. Hoje é o bairro que tem o maior índice de inadimplência de IPTU, quase 56% das casas não recolhem mais IPTU. O que isso demonstra? Demonstra que a segunda casa do paulistano, então o camarada que mora em São Paulo, mas tem a sua casa em Juqueí, já não está mais conseguindo pagar os seus impostos, não consegue mais frequentar a casa de Juqueí, a casa de veraneio dele.
Isso começou a provocar emprego. Então o jardineiro perdeu emprego, o caseiro está perdendo emprego. Então nós estamos tendo esse efeito em cascata e ele vai continuando. Enquanto a economia não acelerar, não retomar o crescimento, nós vamos sentir, porque nós somos o destino das pessoas, né? E nós temos ali cerca de 70 quilômetros de belíssimas praias que as pessoas vêm passar o seu final de semana, vêm veranear, né, a sua temporada. Então isso a gente está sentindo na pele, essa evolução do desemprego que está nos preocupando. O quadro de qualquer prefeitura aqui do litoral norte ou do litoral brasileiro tem que ser analisado num contexto muito mais profundo, como nós estamos fazendo aqui, né, prefeito? Exato. Muito mais profundo que simplesmente, olha, sobra dinheiro, tem 1 bilhão aí por ano, coisa de quase de 1 bilhão. Primeiro, que esses números são vagos, na minha opinião. O caso que vale para os 4 municípios, pode ser mais, pode ser menos, dependendo da situação. Você vê aí, vocês deixaram de recolher 500 milhões de reais, é isso? 500 mil reais 500 mês mil do reais Porto. Por conta mais, só na questão do Porto. Mais 1 milhão da estrada. Então nós estamos fazendo um impacto aí de ano, são 12 milhões que a estrada recolhia de impostos e o Porto 6 milhões. Nós estamos falando de 20 milhões de perda de arrecadação. Mais a arrecadação dos royalties que foi derrubada. Segunda-feira agora a Petrobras pagou os royalties. 8 milhões e 800 mil reais referentes aí à maior tankagem do Brasil, ao maior terminal de óleo da América Latina, e a partir daqui as 4 maiores refinarias são abastecidas. Tudo isso gerou para o município 8 milhões e 800 mil reais de royalties no mês. Portanto, aquela ideia de que São Sebastião era a cidade mais rica, que você tinha muito dinheiro, caía muitos royalties, isso acabou. Isso acabou, isso não é mais uma realidade. E nós estamos correndo agora o risco de ter uma perda ainda maior, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal agendou para o dia 20 de novembro a decisão da aplicação da nova lei dos royalties. O que acontece aí? 30 cidades no Brasil têm condições e estruturas de óleo, de petróleo, para receber os royalties. São Sebastião é uma delas. Hoje, por força de medidas liminares, cautelares, mandados de segurança e etc., esse número saiu de 30 municípios para 180. Então, você vê que o nosso quinhão, nosso recebimento, era para 30 cidades, do litoral passou para 180. E agora... É uma falência completa. Não, e agora, Forlim, na aplicação da nova lei... Que era dividido por quantos municípios? 30. 30? Através desses pedidos aí, nós podemos dividir o bolo de 30 para 180. Aí nós vamos à falência. Não, e a nova lei, isso já está em decisão da Suprema Corte? Não, isso é o que está vigente hoje já há alguns anos. O que está sendo discutido na Suprema Corte, no STF, que vai ser julgado agora dia 20 de novembro, é que esse número de 180 cidades passe para 5.500 municípios. Bom, aí... É um pouquinho de nada para cada um. É isso que vai acontecer. Ninguém vai saciar a fome. O Rio de Janeiro deu uma declaração à Prefeitura do Rio. O Rio de Janeiro seria diretamente atingido. Quebra, São Sebastião quebra. Mas isso foi debatido no Congresso a ponto de chegar no Supremo? Isso foi aprovado no Congresso, Forlim. Olha que loucura. Foi aprovado, a lei foi aprovada. Discute-se hoje numa ação de inconstitucionalidade a aplicação dessa lei. São Sebastião, inclusive, é parte, junto com o município e com o Estado do Rio de Janeiro, porque as perdas são gigantescas, os municípios vão quebrar nessa situação. Em sã consciência, prefeito, você que está bem a par do assunto, você acredita que o Supremo possa tomar uma atitude dessa, de catástrofe geral para aí os municípios que dependem praticamente dos royalties? Olha, porque nós temos todo o ônus aqui, não é? Quer dizer, o bônus vai ser dividido para quem não tem nada absolutamente a ver com isso. Nada, nenhuma forma de impactação. Eu tive pessoalmente com o ministro Toffoli, que é o presidente do STF, despachei o tema com ele e a preocupação é enorme com essa situação e a gente externou isso ao ministro, levando um pedido a ele que comunicasse a corte. Ele também pediu para que nós fizéssemos isso que foi feito de ministro em ministro. O próprio governador João Dória foi solidário, foi ao Supremo, conversou com os ministros. Mas hoje é uma caixinha de surpresas as decisões do judiciário. Então a gente tem que aguardar, respeitar. É a primeira ou segunda turma que decide? É o pleno. Vai ser discutido no pleno do Supremo. Nossa, isso está marcado para outubro? 20 de novembro. 20 de novembro. 20 de novembro.
Se ele decidir, passa a vigorar imediatamente. Já era para ter acontecido no semestre passado. Isso, e aí, que a coisa foi parar na decisão do Supremo. Aí eu despachei com ele, ele marcou para o dia 20 de novembro. Então agora a gente está aguardando essa decisão. Todas as cidades que recebem royalties serão afetadas. Nessas visitas, tanto ao presidente Supremo, o Dias Toffoli, como aos demais ministros, vocês sentiram que eles têm noção da catástrofe que pode ser, inclusive para o estado do Rio de Janeiro, cidade do Rio de Janeiro? Eles têm noção, mas ao mesmo tempo eles estão divididos. Uma parte da corte entende que tem que aplicar apenas aos municípios, nesse caso os 30, outra parte entende que tem que ser dividido. Nós fizemos uma série de arrazoamentos, de argumentos, encaminhamos. O município do estado do Rio de Janeiro também está fazendo isso constantemente. O governador João Dória, como eu já citei, também está reforçando, porque a situação é extremamente crítica. Os municípios que dependem dos royalties, eles vão à falência, literalmente vão quebrar. Inclusive os 4, Ubatuba já vive numa situação de pré-falência, coitado, porque é o primo pobre aqui. Mas Ilhabela, São Sebastião e Caraguá, com a população cada vez mais crescente, vai ser um caos total que eu não posso sequer imaginar. E nós estamos falando de dividir muito pouco recurso para mais de 5.500 municípios, ou seja, cada um vai receber uma ninharia. É uma decisão, inclusive, ridícula. Mas como é uma lei aprovada pelo Congresso, promulgada pelo presidente, sancionada pelo presidente da República e promulgada, ela hoje corre nessa ação de inconstitucionalidade, ou seja, já era para ter acontecido essa aplicação, essa nova divisão. Olha como é o Supremo que discute a constitucionalidade ou não da questão, está nas mãos do Supremo a decisão maior do que já estava valendo pela decisão do Congresso Nacional, né? Exato. Isso é muito sério. Agora é aguardar o dia 20 de novembro e ver o posicionamento final do STF. Exatamente. Pois não. Não, Folhinho, só em relação a algumas perguntas, pelo menos no nosso WhatsApp aqui, a gente recebeu umas 6 perguntas aqui pro prefeito Felipe Augusto, perguntando sobre o concurso público. Sim. De lá, como é que está, em que pé que está essa situação? Olha, a questão do concurso público, ela foi, nós contratamos uma empresa que elaborou os editais e as provas todas transcorreram muito bem, já tem aí a finalização por parte da empresa, a prefeitura ainda não foi comunicada, nós não temos a lista de quem foi aprovado ou deixou de ser aprovado, mas uma ação judicial proposta aí pela oposição, sempre oposição querendo atrapalhar. Então assim, uma ação proposta pela oposição, o Ministério Público acatou e pediu o cancelamento do concurso. Nós estamos ainda recorrendo no âmbito do judiciário, porque o que foi questionado ali, Folhinho, isso é importante deixar muito claro, o que foi questionado foi não a lisura do processo, mas a forma de contratação da empresa. Olha só, nós contratamos uma empresa através de carta convite, e o Ministério Público questionou, dizendo o seguinte: vocês não poderiam ter feito isso, vocês deveriam ter feito através de uma tomada de preço, uma concorrência. Mas como que a gente decide isso, se a lei de licitações nos permite? Vocês têm que decidir isso a partir do número de inscritos no concurso. Tivemos 42 mil inscritos. É uma loucura total. Aonde que prevê isso? Qual que é o meu fator referência? Como é que eu vou saber que vão ter 42 mil inscritos? Aliás, toda a possibilidade de concurso isso. Não dá para fazer previsão nenhuma. Então, nós acabamos sofrendo essa ação, a situação é muito crítica. Mas o julgamento então foi diante do excessivo número de inscritos, porque se tivesse um número menor de inscritos ela valeria? A ideia é isso, a ideia é que fosse isso. Nós fomos questionar porque a gente não tinha referência e a lisura do processo ficou muito clara, inclusive pela divulgação. Nós divulgamos no Brasil inteiro o concurso, a gente queria mais que as pessoas participassem. A questão é: o concurso está travado, as pessoas que prestaram o concurso numa ansiedade de saber se passaram ou não pagaram, né, a sua taxa de inscrição, mas o prejuízo para a máquina pública, esse é gigantesco, Forlim. Nós estamos sem psicólogos, sem psiquiatras, sem assistente social, sem uma série de profissionais, sem veterinários, sem fiscal de meio ambiente, fiscal de obra, não temos nada. E as pessoas se aposentando, o serviço público ficando extremamente
prejudicado. Nós vamos aí já para quase um ano, já era para muita coisa ter sido resolvida. Agora uma nova decisão judicial obriga a prefeitura a fazer um processo seletivo para essas funções essenciais. Então assim, hoje o administrador público, ele fica entre a cruz e a caldeirinha 24 horas, o que é muito ruim. Porque daqui a pouco só bandido, só ladrão é que vai se candidatar aí a cargos públicos. Nós estamos numa situação muito crítica. Hoje a gente quer arrumar a cidade, quer organizar reforma administrativa, bloqueada, e ontem com um julgamento que determinou a exoneração aí de quase 300 pessoas. Quer dizer, além da falta de preencher as vagas devido ao crescimento da própria cidade, que foi impedido o concurso, né? Foi uma medida judicial proposta pelo Ministério Público, que ainda está em discussão, né, através dos jurídicos. Quer dizer, também houve essa medida aí de enxugar a máquina pública. Olha, eu fiz uma reforma administrativa reduzindo o número de cargos e reduzindo os salários e tirando algumas incorporações. Então, eu reduzi o custo da máquina pública para sobrar recursos para a gente investir em obras, em ações, investimentos importantes para o município. Aí, bloqueado. Abrimos o concurso público para contratar o efetivo. Bloqueado. Agora a gente tem a determinação de exoneração dos comissionados. Diga-se de passagem, eu tenho mais de 50% desses comissionados, desses cargos comissionados ocupados por funcionários efetivos. E também um problema maior aí, que agora é um novo processo seletivo, ou seja, um concurso público temporário. Os comissionados mesmo efetivos? Mesmo concursados, a gente vai ter que não exonerá-lo da função, mas sim daquele cargo que ele está ocupando. Do cargo que está ocupando? Nossa, é complicado. Então assim, tá difícil. Isso não foi ontem, o TJ não decidiu apenas para São Sebastião, foram mais de 20 municípios que o TJ tomou essa decisão. Obviamente, decisões judiciais serão acatadas, serão respeitadas, como não cabe mais recurso, agora a gente tem que reenviar para a Câmara Municipal a nova reforma administrativa, reorganizando a máquina pública. Enfim, nossa, isso só atrasa a prestação de serviço, você cai na qualidade, a máquina pública e o cidadão que acaba sofrendo. Gera também um mal-estar geral. Isso, mas foi uma decisão para diversos municípios do estado de São Paulo. Não foi exclusivamente, não diversos. Bertioga está sofrendo com isso, Ilhabela também, Taubaté, Jacareí, acho que Sorocaba, se não me engano, enfim, o estado inteiro de São Paulo está nessa situação. Esse processo vai levar quanto tempo de readequação de cargos e carreiras e tudo? Nós temos até 120 dias por determinação do Tribunal de Justiça para poder fazer isso. Como o acórdão ainda não foi divulgado, nós não tivemos ainda a cópia do acórdão, foi publicado no Diário Oficial, a gente está aguardando as orientações. Mas pelo que a gente pôde acompanhar, nós teremos aí 120 dias para organizar a máquina. Nós havíamos pedido 30 dias, o tribunal deu 120. Então isso é um fator importante que precisa ser considerado. Não é uma reforma administrativa simples. Nós estamos falando que só o processo hoje está com mais de 800 páginas. Então para a máquina pública agora novamente, vamos fazer a reavaliação dos cargos, atribuições. E aí o contribuinte é que sofre diretamente na pele, né? Com certeza. A situação é crítica em diversos serviços. Como é que uma prefeitura pode ficar sem psicólogo, sem psiquiatra? Então assim, eu fico imaginando Bertioga, que perdeu a Defesa Civil e o Departamento de Trânsito na véspera da temporada. Nosso amigo Caio Mateus sofreu uma barbaridade. Ilhabela perdeu toda a sua estrutura na véspera de feriados e temporada também. Nós tivemos que socorrê-los lá, ajudá-los com operações de defesa civil em diversos momentos, porque eles não tinham defesa civil. Então você paralisa e Forlim, uma coisa precisa ser muito clara. O meu respeito com o funcionalismo público é enorme. Só que a legislação dos municípios, e no caso de São Sebastião, ela é muito cruel com a finança pública, com as finanças públicas, né? Melhor dizendo. Hoje o funcionário ele vai incorporando o salário com as gratificações. Então o salário inicial dele é de R$1.000. Hoje eu tenho gente com 550, 60, 70 mil reais. É inacreditável. Então, aqui assim, em Caraguá também nós temos isso. É uma casta privilegiada de mega salários. Isso prejudica o andamento da máquina pública nas finanças. Então assim, e aí você tem um achatamento, Forlim,
daqueles braçais, daqueles mais humildes, que o salário fica em 800, R$1.000, vai morrer com isso. E não consegue subir. Então, assim, é uma situação muito injusta, né? O cargo comissionado é muito mais barato, infinitamente mais barato. E outra, não trabalhou, você manda embora. Claro. O servidor municipal que não trabalhou pede um afastamento, encosta e fica lá ganhando. Então, isso sobre a teoria de que cargos públicos por indicação do executivo ou até do legislativo, né, cargos de confiança, né, eles são extremamente restritos e passando por uma pressão muito grande do Ministério Público no Brasil inteiro. Dá a impressão de que você está aqui porque só é amigo do rei, você não tem qualificação técnica nenhuma. Uma visão meio distorcida, eu acredito. Completamente distorcida. Eu particularmente, prefeito, eu cidadão brasileiro e comunicador e jornalista, eu sei que gera isso uma controvérsia enorme, mas eu particularmente sou contrário a essa lei da obrigatoriedade do concurso público para preenchimento de cargos, porque nós vimos aí, São Sebastião é um exemplo típico de como a coisa não funciona. Como é que para quantas vagas eram? 200 e poucas vagas? 200 vagas. 200 vagas, 44 mil pessoas inscritas. O sujeito vai e faz uma inscrição lá para ser mais baixa possível, para poder entrar, esperando depois se beneficiar de algum acompanhamento político, e que não tem a menor aptidão para ocupar aquele cargo, seja em ADI, seja nisso, seja naquilo. Esse é um modelo, na minha opinião, extremamente atrasado. Isso dá a impressão de que, porque o concurso público é cheio de lisura. Não é bem assim, no meu ponto de vista. O que hoje o Congresso discute, que eu acho que é importante, Forlim, a população está acompanhando, é o fim da estabilidade. Você tem funcionários que são bons, que se dedicam, claro, que estão ali, que trabalham mesmo. Você tem outros que acabam se acomodando. Nós temos que separar o joio do trigo. Quando você comissiona um funcionário... Você não pode uniformizar a coisa. De jeito nenhum, mas quando você comissiona, se o cara não trabalhar, você dispensa, manda embora. E hoje, produziu. E hoje com mídia forte, com a rádio trabalhando forte, as redes sociais trabalhando forte, não dá mais para o prefeito não trabalhar. Se ele não trabalhar, ele é cobrado constantemente. Na questão do servidor efetivo, que tem estabilidade, esse você não pode afastar. Se você abrir um procedimento administrativo, você está perseguindo. Então, assim, é complicado você trabalhar com essa questão da estabilidade com quem não quer trabalhar. Então, nós temos que mudar esse conceito administrativo. Isso também está sendo discutido no Congresso. Aliás, o presidente da República deu uma declaração dizendo que não vai abrir concurso nenhum, que ele é contra isso, né? E você ter esses concursos temporários. Trabalhou, produziu, ótimo. Não produziu, troca, chama o próximo. Tem que ter essa liberdade. Na tua condição de viver o que é administrar uma cidade que não é fácil para ninguém, principalmente na nossa região, em qualquer lugar do Brasil, qual seria o modelo mais adequado à realidade do país? Olha, o que se propõe é essa contratação temporária por CLT mediante concurso público. Então você vai passar por uma prova de teste. Obviamente você não pode tirar a questão do comissionamento, funcionário comissionado, principalmente para função de assessoramento, chefia, mas você ter a continuidade do serviço com essas contratações temporárias baseadas na CLT. Mas qual que é a temporalidade desse concurso? É de acordo com a tua produtividade. Produziu? Tá bom, continua. Troca prefeito, o cara continua lá. Não produziu? Você substitui. Só o Brasil, no mundo inteiro, tem estabilidade de funcionário público. Nenhum outro lugar tem isso. É isso que eu questiono. A gente tem discutido, tem avaliado. Depender se ele perdeu a vontade de trabalhar, se não quer mais, ou se entrou lá só para ter uma estabilidade, etc e tal. E depois vai aquela plaquinha lá, olha, se você desacatar um funcionalismo público é porque alguma coisa está muito errada. Quando você entra num guichê público, eu sempre falei, tem a plaquinha alertando você, que é o que paga o salário dele, dizendo, olha, se você ofendeu, maltratar, você está sujeito a penalidade, etc e tal. Corre risco de ser preso. Você não vai colocar uma plaquinha daquela se tivesse tudo em ordem. De jeito nenhum. Então é qualidade de serviço público que a gente precisa ter, velocidade. Esse modelo brasileiro é arcaico, extremamente arcaico. Não, e está se demonstrando, né, Forlim, infrutífero com resultados ridículos. O Brasil não desenvolve. Não.
Nós somos um país de dimensões continentais que não desenvolve, nada pode no país. Você quer investir, não pode. 500 órgãos de fiscalização, você quer não sei o quê. Então, assim, tudo isso foi travando. Uma licitação é muito burocrática, leva um ano, olha só no caso dos uniformes escolares. Aqui, exemplos também, tem diversos aqui. Você vai mexer num lugar que tem meia dúzia de perereca, você não pode mexer. Tem um gafanhoto, uma espécie de gafanhoto, para tudo. E o dia a dia é realmente uma tarefa que eu não gostaria de ter, porque é complicadíssima, viu? Olha, ser político hoje, principalmente ter cargo de executivo, é ficar com um X nas costas aí. Não é fácil, mas o bom, Forlinha, é quando você consegue realizar, esse sabor da realização é o nosso combustível. Então você pega São Sebastião, hoje a gente está construindo 5 novas creches, 4 novos ginásios poliesportivos, um mutirão de pavimentação em mais de 110 Até o final do ruas. ano tudo isso será entregue? Começo do ano que vem, Forlinha. Começo do ano que vem. Nova biblioteca, poupa-tempo municipal, o Hospital de Boiçucanga no segundo semestre, a Praça da Orla de Boiçucanga, nós estamos falando da segunda maior praça do município, cerca de 7 milhões de reais em investimentos, toda a pavimentação Juqueí até o Bora Bora, quase 15 quilômetros, as pontes que já foram entregues e as outras que estão sendo construídas. A maior demanda hoje é na região sul, claro, que é mais região povoada. Sul, a região norte hoje a maior demanda é drenagem e pavimentação. A gente está aguardando a liberação dos recursos agora da Caixa Econômica para colocar as licitações. Já está especificado ali para os ouvintes aí da região. Tem quase 30 milhões, aliás, quase 35 milhões de reais em investimentos para a Costa Norte, que a gente só está aguardando a liberação do banco para poder licitar. Então a cidade vai desenvolver, está melhorando, e é essa alegria. Você vê, a nova biblioteca nossa é espetacular, 10 vezes a capacidade do acervo atual. Né? Então nós estamos melhorando, o poupa-tempo, a centralização de todos os serviços, um guichê moderno de atendimento ao cidadão só para serviços municipais e com 2 serviços do Estado. Emplacamento de veículos, né? E aí pega tudo como CNH, etc. Então o Detran e a parte de RG, você vai poder tirar seu RG. Então o poupa-tempo vai atender muito bem. E aí as ações que a gente já vem desenvolvendo, a nova ala pediátrica que nós inauguramos agora nos últimos dias, a nova unidade de especialidades na região central, os investimentos no teatro todo reformado, os investimentos na programação de verão, as oficinas culturais, 8 mil alunos nas oficinas culturais, os cursos de capacitação, quase 10 mil pessoas já capacitadas com Senai, Senac, ETEC, FATEC, tudo isso em cursos montados pela prefeitura. Então a cidade está desenvolvendo e essa é a nossa alegria. Nós temos aí um investimento forte na educação, né, material pedagógico, uniforme escolar, tudo a baixo custo, uma alimentação escolar de qualidade. Então tudo isso está sendo demonstrado agora no IDEB, um dos melhores da região nossa, com nossos alunos fazendo intercâmbio. Ontem 5 alunas foram para a França, né, um intercâmbio promovido pela prefeitura. Outros 6 alunos já foram para os Estados Unidos, mais 6 agora vão para Lima, no Peru, outros vão para a Turquia, vão para Istambul, para o Egito, no Cairo. Então um programa de intercâmbios educacionais que a prefeitura está promovendo. Então a cidade respira esse desenvolvimento depois de muitos anos de estagnação. Tá certo. Bom, nós estamos em cima da hora. Quer tratar de mais algum assunto relevante? Precisa voltar mais vezes aqui, viu, prefeito? Vamos estar junto aqui, voltar mais vezes, que muitas coisas acontecem e ficou um período muito grande se a gente bater um papo, e nós temos muitos ouvintes por lá de lá. Vamos, não tenho dúvida da sua audiência aqui. Eu queria aqui, Forlinha, agradecer e registrar os meus cumprimentos a toda a turma da odontologia de São Sebastião, a saúde bucal do nosso município, que novamente foi escolhida como a melhor do estado de São Paulo, aliás, com uma larga vantagem sobre o segundo colocado. Já somos o campeão, o atual campeão brasileiro, melhor saúde bucal do Brasil, e estamos agora partindo para a segunda, né, o bicampeonato, vamos dizer assim. Se Deus quiser, agora a gente disputa com o Brasil inteiro para ver se a gente mantém esse título de melhor saúde bucal do Brasil. Melhor saúde bucal? Melhor saúde bucal. Olha, é fundamental. A estrutura dos nossos consultórios odontológicos, entre máquinas e equipamentos, é melhor do que a rede particular, para você ter ideia. Os nossos profissionais são os melhores da região. E não é à toa que recebemos aí esse prêmio. Melhor do estado de São Paulo e rumo
ao melhor do Brasil mais uma vez. Quando é que sai o resultado? A do Brasil a gente está aguardando o CFO emitir isso, acredito eu que daqui a uns 50 dias mais ou menos. O padrão continua o mesmo e melhorando? Melhorando, você vê, então, nós estamos agora instalando raio-x digitais em todas as unidades. Aliás, a unidade de Boiçucanga já tem o raio-x digital, acabou com aquela história de ter o papel do raio-x, você levar para o teu médico, para o teu dentista, já vai direto para o consultório. Vai direto para o consultório, online. Quando chega lá... Online. O paciente não, olha, precisa fazer isso. É online, reduzir o tempo de atendimento, o tempo-resposta, né, da nossa equipe. Então, assim, e a saúde avançando. Os 3 novos centros cirúrgicos do Hospital de Clínicas, a nova maternidade, a nova ala pediátrica, a UPA, que foi inteirinha recuperada, o novo centro de especialidades, 2 unidades novas de saúde já entregues, um CAPS novo entregues, um CAPS novo sendo construído, uma unidade nova de saúde na Costa Norte sendo construída, a de Maresias agora já em licitação, Hospital de Boiçucangas já licitado e as unidades todas de saúde em reforma, Morro do Abrigo, Bariqueçaba, Barra do Una, Juqueí, tudo em reforma. Então a saúde hoje prioridade e a gente investindo. E claro, a entrega das cadeiras de rodas, as próteses, órteses, que a gente de novo zerou a fila que estava ali durante muito tempo pendente. Já zeramos no primeiro ano de governo. E agora em 2019 a demanda aumentou, obviamente, zeramos novamente. E todos os nossos exames, fila de exames não tem mais, zeramos todos os exames necessários, ultrassonografia, mamografia, zeramos tudo. Então, Forlim, muito investimento para uma cidade que não para de crescer. Para a gente dar um tchau aqui, prefeito, por causa do horário, são 9h28, como passa rápido, né? Rapidinho, olha. Nós estamos no 3º ano dessa administrações aqui, 3º ano. Já vamos entrar no ano praticamente de eleições, já daqui a um ano, né? E alguns dias, dia 26, né? Quando passa isso aí pela tua cabeça, o que vem assim de lembrança? Pô, eu sentei ontem aqui, né? Olha, é um filme que passa a cada 5 minutos na cabeça da gente. Muito rápido. Porque nós pegamos uma prefeitura completamente destruída, sabe? Não tinha uma escola que não tivesse vazamento de água pelo telhado. Hoje eu tenho 30% da unidade sendo já reformada. Então são 55 unidades. Olha a quantidade de obra que a gente tem na cidade. Então, quando a gente vê esses resultados que já aconteceram de forma positiva, o carinho da população, poxa, nós temos 110 mutirões de rua, pavimentação de rua, drenagem, acontecendo nesse momento. Então, esse envolvimento da população para nós é uma alegria. Entrega dos uniformes, uniforme de qualidade, baixo custo, sabe, que a gente sofreu para licitar da melhor forma possível. Então, quando a gente vê esse resultado positivo, isso nos alegra, dá orgulho de entrar no Teatro de São Sebastião e depois de 20 anos ver o teatro reformado, bonito, preparado para receber o cidadão e voltando a ter vida. Então esse combustível, ele para nós é o que nos move na política. E ver esse filme, as coisas acontecendo, sem dúvida nenhuma, é para nós motivo de orgulho e de honra. 3 anos já, chegando ao final do 3º ano de mandato, ainda não dá para parar para pensar em eleição, tem que pensar nas próximas gerações que estão vindo por aí, então concluir as creches que a gente está fazendo. E é um ano difícil que vem vindo aí, viu? Muito difícil, muito restritivo. E restritivo e além do que da disputa política também, que é muito acirrada, né? Acirrada e desonesta, né, o Forlinha? A gente está vendo aí as pessoas querendo alçar o poder a qualquer preço, a qualquer custo, e não é isso. O Brasil não merece mais isso. O Brasil tem que avançar, tem que desenvolver, e essa é a nossa missão. Para isso que eu me dispus a ser prefeito e faço com muita alegria, com muita energia. Trabalho direto, aliás, sofri as consequências na minha saúde aí nos últimos dias, mas com muita alegria exerço o cargo de prefeito, gosto da cidade, amo a cidade de São Sebastião e estou trabalhando para que ela seja aí a locomotiva do nosso litoral, seja referência em diversas políticas públicas, para que a gente possa demonstrar que a política boa pode ser feita e é esse o nosso mandato. Prefeito Felipe Augusto, assessoria, muito obrigado, aberto aqui os microfones sempre que preciso. Acho que a gente precisa ter mais entrevistas aqui, né? Não tão espaçadas, até para ir mostrando para a população tudo o que é feito, o que tem pendente, qual a dificuldade, qual a facilidade, o que já foi entregue, o que não foi entregue.
Tá feito o convite. Muito obrigado, Forlim. Vamos voltar aqui. Que fique um forte abraço a você, ao Miltinho e a todos os ouvintes da Caraguá FM. Um forte abraço, que Deus abençoe. Amém.